Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, aleluia. Sou o missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, espalhar esse vídeo para várias pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, vamos fazer a nossa liturgia diária dessa segunda-feira da oitava da Páscoa. O que é a oitava da Páscoa? A Páscoa é um dia tão importante que a igreja celebra em 8 dias como se fosse apenas um. Então, do domingo da ressurreição ao domingo de Pentecostes, chamado de oitava da Páscoa. Todo dia é Páscoa, por isso os evangelhos sempre vai falar das aparições de Jesus ressuscitado para as pessoas. Então, para você ter uma ideia, sexta-feira agora você pode fazer churrasco, porque todo católico não deve comer carne na sexta-feira, a não ser que for por um motivo, né? Você pode substituir por uma caridade, sabe? Você tem que fazer uma festa, alguma coisa, mas nessa sexta-feira agora, é sexta-feira de Páscoa, então você pode fazer um tremendo churrasco, porque é Páscoa, meus irmãos. Então vamos lá, a liturgia de hoje é Atos 2, 14, 22, 32, e o evangelho é Mateus 28, do 8 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Elas afastaram prontamente do túmulo um certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirigem a Galiléia, pois lá eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se esses em conselho com os anciãos, deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que os discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormis. Se o governador vier sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldade. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções, e essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, você lembra daquele evangelho que diz: não procurais entre os mortos aquele que está vivo. Elas se afastaram do túmulo com um certo receio. Então eu digo para você, se afaste do túmulo, é o primeiro ensinamento, porque Jesus não está mais no túmulo. Não procure Jesus entre os mortos, porque Ele está ressuscitado, porque Ele está vivo. Se afaste do túmulo, porque Ele não está mais lá. Ele venceu a morte, Ele está vivo no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Então você aprende que elas se afastaram do túmulo. Por quê? Porque Jesus não estava mais lá. Então eu quero dizer a você, se afaste de todos os lugares que Jesus não está lá. Jesus não está no boteco, Jesus não está na boca de fumo, Jesus não está no cabaré, Jesus não está no motel, Jesus não está no baile funk. Se afaste de todos os lugares que Jesus não está. Não procure Jesus aonde Ele não está. Está na hora de você se afastar dessas filosofias reencarnacionistas. Jesus não é reencarnação, Ele não é Hare Krishna, Ele não é espírito evoluído. Ele é o verbo encarnado. Se afaste. Está na hora de você se afastar dessas ideias de chakra, de cosmo, de energia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso não é cristianismo. Nosso Deus não é uma energia, nosso Deus é uma pessoa. Eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Ele é o nosso amigo. Se afaste do túmulo, porque Jesus não está nele. E esse túmulo que você tem que se afastar hoje, talvez é se afastar do boteco, se afastar da pornografia. Talvez a pornografia é seu túmulo, é se afastar da jogatina,
é se afastar da boca de fumo, é se afastar talvez das filosofias de reencarnacionista, de espiritismo, de terreiro, de umbanda. Se afaste hoje, meu irmão, daqueles lugares que Jesus não está, que Ele não é o Senhor. Se afaste de constelação familiar, se afaste de reiki, se afaste de yoga, se afaste do túmulo, porque Jesus não está nele, Ele ressuscitou. Esse é o ensinamento primeiro. O segundo ensinamento, ao mesmo tempo, elas estavam com uma profunda alegria. Meu irmão, Páscoa é tempo de alegria. Eu aprendi muito isso com o Padre Paulo Ricardo, que nós temos duas alegrias entre meios da quaresma. Uma é a alegria mundana que conduz à perdição, chamada carnaval. A outra é a alegria do céu, chamada Páscoa, que conduz à salvação. Se a alegria do carnaval me leva para a perdição, a alegria do ressuscitado me leva para a salvação. A alegria do carnaval é algo de fora para dentro, é uma euforia. A alegria de Cristo ressuscitado é algo de dentro para fora, é diferente. A alegria do carnaval termina a quarta-feira de cinza e é uma ressaca miserável. A alegria de Cristo ressuscitado, ela será eterna, porque o céu será uma eterna alegria. A alegria mundana do carnaval, ela destrói família, destrói vida, destrói a alma humana que conduz a alma à perdição. A alegria da Páscoa, ela restaura, te dá vida nova, levanta quem está caído e restaura quem está ferido. Olha a diferença. Ou seja, a quaresma é entre duas alegrias, a alegria do inferno, carnaval, a alegria do céu, Cristo ressuscitado, a alegria da condenação, carnaval, a alegria da salvação, Cristo ressuscitado. É as duas alegrias. Portanto, meu irmão, se alegre, porque a alegria é Cristo venceu a morte. O diabo não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra, o pecado não tem a última palavra, o sofrimento não tem a última palavra. Cristo tem a última palavra. Ele ressuscitou, Ele está vivo realmente no meio de nós. Troque as alegrias mundanas, carnavalescas, que te conduz à perdição, ao pecado, à prostituição, à vida errada, por uma alegria verdadeira, uma alegria do céu, que traz paz, felicidade, que transforma o homem de dentro para fora. Ao terceiro dia a pedra rolou, ao terceiro dia a luz venceu as trevas, a vida venceu a morte, Cristo ressuscitou glorioso, para nos garantir a vitória, para garantir a nossa ressurreição. Louvado seja Deus. Outra coisa importante, nesse momento Jesus se apresentou diante delas e disse: salve. Aproximaram-se elas e, prostrando diante dele, beijaram os seus pés. Aqui o prostrar diante dele é dois gestos, o gesto da humildade e o gesto da adoração. Meu irmão, proste o seu coração humildemente diante do ressuscitado, porque Ele está com as chagas gloriosas para te apresentar, como apresentou a Tomé, para dizer para você: eu venci. A minha chaga de amor, de dor, cura a sua chaga, a minha chaga de amor tem poder de curar a sua chaga de dor. A minha chaga gloriosa cura a sua chaga dolorosa. Cristo ressuscitou com a chaga gloriosa para curar as nossas chagas dolorosas. Aquelas mulheres se caíram aos pés de Jesus. Caia você também humildemente aos pés de Jesus, porque Ele não vai te condenar, Ele vai te abraçar. Eu já disse no vídeo anterior, e vou repetir nisso, o versículo 10, Jesus só vai chamar os apóstolos de irmão após a sua ressurreição. Diz Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos, ide dizer aos meus irmãos. Por quê? Porque após a ressurreição, quando Cristo ressuscita glorioso, nós nos tornamos filhos de Deus no Filho Jesus, nós somos irmãos de Jesus. Ele ressuscitou como primícias daquele que nele vão ressuscitar, entende? Eu vou resumir numa única frase para você, que o tempo não permite. Todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz, conquistou para você. Ele se fez escravo
para te dar liberdade de filho de Deus. Ele pagou o que você não podia pagar, ele fez o que você não era capaz de fazer, ele assumiu o que não era sem deixar de ser o que era, ele se fez filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus, ele desceu até a nossa casa e para um dia nos levar para a sua casa. Meu Deus, gente, isso é a razão para você dar um glória, um aleluia. É Páscoa, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso, bendito seja Deus por isso. Hoje Jesus nos chama de irmãos, porque Ele assumiu a nossa natureza, se tornou um conosco e Ele é o único Filho do Pai. Mas nós agora somos irmãos nele, porque o Pai nos adotou como seus filhos. Nós temos direito à herança de Jesus. Gente, olha que coisa maravilhosa. O Pai dá para você a mesma herança que Ele deu para o Filho Jesus. Oh glória, oh aleluia. E continua. E aí Jesus fala assim, né? E de anunciar esta boa nova. Boa nova, boa notícia é o mesmo que evangelho. E aqui tem duas coisas que a gente tem que terminar o vídeo dizendo, né? Tem a boa nova e tem o boato. Qual é a boa nova? Cristo ressuscitou, Satanás foi vencido, a morte foi vencida, o pecado foi vencido e nós estamos salvos pela sua paixão, morte e ressurreição. E pelo sacramento do batismo você é inserido no corpo de Cristo, é morto com Ele, ressuscitado com Ele por uma vida nova. Qual é o boato? Se espalhou entre os judeus que os discípulos tinham ido lá roubar o corpo de Jesus. Percebe, irmãos, o nível de fechamento do coração dos fariseus, mesmo diante do milagre, da terra tremer, da pedra rolar, daquela luz tremenda ali dentro, aqueles guardas caírem como mortos, ainda assim eles endureceram o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Eu só te peço a coisa, não endureça seu coração para Jesus. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te dar o que a cachaça não dá, o que o funk não dá, o que o carnaval não dá, o que o forró não dá, o que a balada não dá, o que as festas mundanas não dá. Só Ele pode te dar a paz, a alegria, a felicidade e a salvação. Porque só Ele salva. Não adianta você ter todas as mulheres do mundo na cama, todos os homens do mundo da cama, ter uma vida depravada de prazer na sexualidade e queimar eternamente no fogo do inferno. Já dizia São Jerônimo, por prazeres passageiros os homens sofrerão tormentos eternos. Meu irmão, declare Jesus ressuscitado, Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Tenha uma vida santa, busque a Deus, busque o sacramento, tenha uma vida de oração, porque o nosso lugar é no céu, aleluia.